Bem, hoje vamos mergulhar fundo em 4 livros. E não são livros quaisquer. São obras poderosas que nos colocam cara a cara com uma das maiores certezas da vida, a nossa finitude. E a gente vai descobrir juntos como a sabedoria que eles trazem pode, por mais irônico que pareça, nos ensinar a viver muito, mas muito melhor. Essa pergunta é de parar para pensar, né? E se, em vez de passar a vida fugindo da ideia da morte, a gente olhasse para ela de frente? Exatamente essa a ideia que vai guiar nossa conversa de hoje. A possibilidade de que a consciência do fim, na verdade, seja a chave para transformar o nosso presente. O que torna essa análise de hoje tão especial é que a gente não vai olhar para esses livros de forma separada. Não, não. Juntos, eles formam o que a gente pode chamar de um quadrilátero existencial. Pensa nisso como um sistema de pensamento todo conectado, que nos dá uma visão muito mais completa sobre o que é ser finito. Então, para a gente entender essa estrutura, vamos pensar nessas 4 figuras como os pilares da nossa exploração. Primeiro, a base de tudo, a teoria, vem com a psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. É ela quem nos dá o mapa. Depois vem 3 vozes que viveram essa teoria na pele, sabe? Temos o professor Morris Schwartz, com toda a sua sabedoria sobre relações humanas, o cientista Randy Pausch, focado em construir um legado ativo, e o médico Paul Kalanithi, que nos joga de cabeça no conflito existencial. Então olha só que interessante. Teoria, sabedoria, ação e conflito. Juntos, eles cobrem praticamente todo o espectro da experiência humana diante do fim. Ok, para entender as histórias, primeiro a gente precisa do tal mapa. E esse mapa foi um presente do trabalho, revolucionário, da psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross. Foi ela que nos deu uma linguagem para conseguir falar sobre o luto. O que a Kubler-Ross fez foi, sem exagero, um marco na psicologia. Ela basicamente tirou a morte de um lugar de tabu, de silêncio, e a trouxe para um lugar de escuta, de cuidado, de dignidade. Na prática, ela nos deu um vocabulário para entender uma experiência que é universal. Ela identificou 5 movimentos psíquicos que costumam aparecer: negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação. E o que é genial aqui é que essa estrutura não serve só para a morte. Serve para qualquer perda profunda que a gente enfrenta. Um divórcio, a perda de um emprego, até uma crise de identidade. Mas, um esclarecimento super importante aqui. A visão mais moderna sobre isso entende que esses estágios não são um checklist, sabe? Não é uma receita de bolo que todo mundo segue na mesma ordem. É muito mais útil pensar neles como metáforas, como ferramentas que nos ajudam a dar nome e a validar a confusão emocional que é a perda, e não para nos consertar. Beleza. Com essa estrutura em mente, agora vamos dar vida a ela. Vamos ver como essa teoria toda se desenrola em 3 histórias da vida real. Histórias profundamente humanas e, transformadoras. Primeiro, temos o Morris Schwartz, um professor de sociologia que, no fim da vida, transformou suas conversas com um ex-aluno numa verdadeira aula sobre viver. E a grande lição dele? A importância de colocar o amor e as conexões humanas em primeiro lugar, especialmente numa cultura que parece só valorizar performance e sucesso material. Depois, a gente conhece o Randy Pausch, um cientista da computação que, ao receber um diagnóstico terminal, tomou uma decisão radical. Em vez de se preparar para morrer, ele decidiu que ia viver de um jeito ainda mais intenso. A famosa palestra dele, A Última Aula, não é sobre morte, é sobre como deixar um legado ativo, um legado inspirador para quem fica. E por fim, Paul Kalanithi, um neurocirurgião brilhante, no auge da carreira que de repente se vê do outro lado da mesa, como o paciente. A jornada dele é uma exploração, brutalmente honesta do conflito entre a identidade de cientista, que lida com a vida e a morte de forma técnica, e a realidade de encarar a própria finitude. Ele não nos dá respostas fáceis, só perguntas muito, muito profundas. E agora a gente chega no coração da nossa análise. Vamos pegar aquele mapa da Kubler-Ross e colocar por cima das histórias de vida que a gente acabou de ver. É aqui que a teoria encontra a realidade e que tudo começa a fazer um sentido incrível. O ponto-chave aqui é o seguinte: as histórias do Morrie, do Randy e do Paul não são só exemplos da teoria. Elas vivem a teoria. As jornadas deles personificam aquelas estruturas emocionais que a Kubler-Ross identificou, sabe? Dão carne e osso ao mapa do luto. Olha só como as peças se encaixam de um jeito impressionante. A negação, a gente vê isso na luta do Kalanithi, o médico que não aceita perder o futuro que ele tanto planejou. A raiva do Morrie não é contra a doença, é uma crítica a uma cultura que ele achava superficial. A barganha é a própria missão do Pausch. É como se ele dissesse: me deem só mais um pouco de tempo e eu vou transformar isso num legado.
A depressão é aquele fio condutor silencioso que permeia todas as histórias. E a aceitação não é se render de jeito nenhum, é uma busca ativa por um significado que todos eles encontram, no fim das contas, no amor e no estar presente. E isso nos leva a uma redefinição que é crucial. Aceitação, nesse contexto, não tem absolutamente nada a ver com resignação ou desistência. É o contrário, é uma escolha ativa, consciente de abraçar a vida com tudo, justamente por saber dos seus limites. E isso torna cada momento infinitamente mais valioso. Certo? Tudo isso é muito profundo, muito bonito. Mas a pergunta que fica é: e daí? Como é que a gente pega essa sabedoria toda e aplica no nosso dia a dia, na prática? É isso que a gente vai ver agora. Na vida pessoal, as lições são bem diretas. Primeiro, normalizar o luto, entender que é um processo natural e não uma falha pessoal. Segundo, como o Morre tanto nos ensinou, priorizar relacionamentos acima de bens materiais. E terceiro, cultivar a presença consciente, sabe? Viver o aqui e agora com mais intensidade, assim como o Pausch nos mostrou. E na vida profissional, a mesma lógica se aplica. Isso significa liderar com mais humanidade, com mais empatia. Significa reconhecer que temos limites e que as outras pessoas também têm. E talvez o mais importante, começar a redefinir o que é sucesso. Não é só sobre bater metas, mas sobre o impacto e o legado que a gente constrói no caminho. E para a gente fechar, esses livros nos ensinam uma verdade que é ao mesmo tempo bem desconfortável e incrivelmente libertadora. É a consciência dela. É ter a consciência da morte que nos desperta para a urgência e para a beleza da vida. E essa talvez seja a lição mais poderosa que a gente pode tirar dessas 4 obras extraordinárias.